Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando hoje mais uma aula, é a nossa quinta aula já em período de distanciamento social. Terceira aula já que iremos abordar o mesmo tema, que é a primeira lei de Mendel. Na primeira aula, eu expliquei a base teórica, vocês responderam a atividade, eu percebi uma grande dificuldade ainda com as questões. Na última aula, eu retomei as questões da lei de Mendel, com exercícios, resolução, e eu percebi que na última atividade houve uma grande melhora. Então, depois de 2 aulas, conseguimos avançar bem. E hoje, então, para fecharmos um pouquinho esse assunto, para não ficar tão desgastante também, a proposta é corrigir as questões propostas na última aula, que seria exatamente como faríamos na escola, mesma forma, tá? E após essa videoaula, deixei mais 3 questões para serem respondidas no link da descrição do vídeo, tá? Então vocês, acabou a videoaula, acessem e respondam. Inclusive a questão 3 hoje, eu lancei um desafio para vocês, tá? Estou no dia de hoje, dia 15, fazendo um plantão de dúvidas no aplicativo Centro de Mídia São Paulo. Fiz uma enquete com vocês, alunos dos segundos anos, sobre o que era melhor para vocês. Será melhor estarmos no YouTube, com aulas gravadas, ou ao vivo no aplicativo Centro de Mídias. E como já publiquei nos grupos de WhatsApp, vocês optaram por manter as gravações de aula no YouTube, mas também pensando em atender os alunos que precisavam de uma ajuda, de dúvidas mais incisivas, eu ficarei hoje de plantão no aplicativo, conforme o horário já estabelecido com cada turma, tá bom? Então hoje, vamos iniciar aqui, eu vou baixar para escrevendo e vocês vão acompanhando, tá? Isso é importante, passo a passo. Quem acertou, bacana. Quem não acertou, vamos reforçar agora, tá? Lembrando que o formulário ele fica aberto para vocês, se quiserem, tiver interesse em, depois da explicação, tentar fazer sozinho de novo o formulário, tá? Aí você põe seu nome, não importa se ficar registrar 2 vezes, não tem problema, tá? Quanto mais tentar, melhor é para aprender, tá bom? Então, abordando as questões da última aula, então a primeira, eu vou até escrever aqui, ó, que eu não pus número. Suponhamos que a cor dos olhos seja estabelecida por pares de genes, onde o azão seja dominante para olho escuro e o azinho recessivo para olho claro. Um homem que possui olhos escuros e heterozigoto casou-se com uma mulher de olhos claros. Determine a probabilidade de nascer um filho de olhos claros. Então a gente vai procurar avançar um pouquinho mais rápido, porque já trabalhamos esse conceito, tá, gente? Só pra gente reforçar mesmo. Então vamos lá, então, ó. Esse homem, então, aqui, ó, o homem, ó, vou levar aqui, olhos escuros. Olhos escuros é uma característica que vem de um gene dominante, certo? O azão. Então eu sei que esse homem possui o gene azão. Seria um outro azão? Seria um azinho? Aí eu vou ler aqui, ó, heterozigoto. Vocês estão vendo? Heterozigoto, um gene, ele não é igual ao outro. Se eu vou ter um azão, o segundo vai ser um azinho. Então eu descobri que esse homem é azão-azinho, tá? E a mulher, ó, ela possui olhos claros. Então, olhos claros, vejam, o azinho recessivo, olhos claros. Então, a mulher, certamente, ela é azinho. Tudo bem? Então, eu tenho montado o cruzamento já. Agora é só montar a tabela, tá? Então, vamos lá. Esse azão aqui, eu coloco embaixo, tá? O azinho, ele vai embaixo do azão, lembre-se, tá? E a mãe aqui, esse azinho, eu ponho do lado, e o outro azinho separado. Vejam, esse azinho aqui, ele vem no caderno de vocês, uma linha acima do azão que vem do pai, tudo bem? Acompanha aí. Feito isso, então, a gente vai montar a tabela, tá? Da mesma forma que já montamos da outra vez. No caderno eu faço de régua, não faço igual eu aqui, do torto, não é bonito, é que eu não tenho régua aqui no momento. Então, nós vamos dividir aqui as colunas e dividir as linhas, tá? E vou pintar o primeiro quadradinho da mesma forma. E aí o que eu vou fazer então? Eu vou somar, eu vou juntar o gene do lado com o de cima, da mesma forma sempre. Então, ó, aqui eu vou ter um azão com o de cima, um azinho. Esse eu vou ter o azão do lado e de cima eu vou ter o azinho.
Aqui eu vou ter o azinho do lado com o azinho de cima. E aqui eu vou ter o azinho do lado com o azinho de cima. Então eu vou ter 4 possibilidades, certo? Então eu vou transcrever as possibilidades para o lado. Ó. Eu vou transcrever azão, azinho, azão, azinho, 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 azinho. São as 4 possibilidades. Lembrando que cada uma delas corresponde a 25%, tá? Então, ó, 25%, 25%, 25%, 25%. Primeiro aqui, azão, azinho. Olho claro ou olho escuro? Olhem, né, observem o enunciado do problema. Então, vejam, no comecinho ele falava o seguinte, ó, que o azão é dominante para o olho escuro. Então, quem tem azão tem olho escuro. Então, escuro. O segundo aqui, ó, azão, azinho, também olho escuro. O de baixo, azinho, azinho, então o olho vai ser claro. E o outro, azinho, azinho, também claro. Qual era a pergunta? Determine a probabilidade de nascer um filho de olhos claros. Olhos claros, você vai somar aqui os dois claros. 25 mais 25 vai dar 50%. Então, essa vai ser a resposta que você vai assinalar no formulário da última atividade. Tudo bem? Pessoal, não precisa refazer se não quiser. O importante, anote no caderno. Eu vou relembrar as atividades que você fez. Se você errou, qual a ideia aqui? Que você erre para aprender. Não fique preocupado de tirar uma nota baixa. A nota agora é o menos importante, tá? A avaliação, ela é diagnóstica. É para eu entender o que vocês não aprenderam, para a gente poder avançar, tá? É por esse motivo que eu estou aqui retomando pela 3ª vez o mesmo tema. Isso é uma avaliação, tudo bem? Passando agora para a segunda questão. Seguindo o mesmo raciocínio da questão anterior, ou seja, olhos escuros dominantes sobre olhos claros, tá? Qual é a probabilidade de nascimento de um filho de olhos claros a partir de pais de olhos claros? Gente, vamos voltar aqui, ó. Olhos claros. Ele não é o azinho aqui? Não é o recessivo? Então, quer dizer, se os pais têm olhos claros, os dois vão ter azinho, azinho. Tudo bem? Então, olha só. Azinho, azinho, o pai, e azinho, azinho, a mãe. Os dois têm olhos claros. A pergunta é, qual é a chance de termos um filho de olhos claros? Se o pai é azinho, azinho, a mãe é azinho, azinho, vocês concordam que todos os filhos possíveis vão ter o mesmo azinho, azinho? Tem alguma outra possibilidade, tá, de aparecer um azão de olho escuro? Não tem, gente. Então eu vou dizer aqui, sem fazer tabela nenhuma, conta nenhuma. Todos os filhos vão ter olhos claros. É 100%. Então, a minha resposta aqui, 100%, sem fazer nenhum cálculo. Tudo bem? Bem tranquilinha essa, né? Vamos pegar agora a terceira questão. É possível o nascimento de um filho de olhos claros a partir de pais com olhos escuros e heterozigotos? Se sim, qual a possibilidade? Vejam, os pais, os dois possuem olhos escuros. Então, ó, os dois. Então, tanto o pai vai ter um azão, como a mãe vai ter um azão também. Isso é fato, tá? Qual é o segundo gene do pai e o segundo da mãe? É só você ler aqui a palavra que está grifada em vermelho, ó, heterozigotos. Heterozigotos, os dois genes não são iguais. Então, eu vou ter um diferente do outro. Se o pai tem um azão, o segundo vai ser um azinho. Se a mãe tem um azão, o segundo vai ser um azinho. Pronto, montamos o cruzamento. E a partir de então, é só montar a tabela, tá? Da mesma forma que fizemos já em vários exercícios. Tudo bem, gente? Então, eu vou pegar aqui do pai, ó. Do pai, tá? Ó, tá aqui, ó. Vou pegar o azão e separar do azinho, né? Verticalmente. E a mãe, eu vou separar horizontalmente. Da mesma forma. E vou montar a mesma tabela. Montar a tabela. Vou separar as colunas e vou separar as linhas. Pintando o primeiro quadradinho. Tudo bem? Feito isso, eu vou juntar, né? Eu tenho 4 quadrados vazios. Eu vou juntar o conteúdo do lado com o de cima, da mesma forma também. Vejam, ó, eu vou ter o azão do lado com o azão de cima.
eu vou ter o azão do lado com o azinho de cima, eu vou ter o azinho aqui do lado com o azão de cima e o azinho do lado com o azinho de cima. Então eu vou ter de novo 4 possibilidades que eu vou transcrever para o lado, tá? Então eu vou transcrever aqui, ó, todas elas, para que nós possamos fazer então o cálculo, tá? Das 4 possibilidades, eu nem vou ficar escrevendo muito aqui. Tem alguma delas de olho claro? Tem, né? A última. Essa última aqui, azinho, azinho, é um filho de olho claro. Se eu considerar que eu tenho cada possibilidade 25%, eu tenho só um de olho claro, qual vai ser a chance? 25%. Então veja, gente, ó, é bem importante você compreender isso até para sua vida diária, para o dia a dia. Um pai de olho escuro, a mãe de olho escuro e o filho nasce de olho claro? É possível, tá? E no caso a chance é 25%, desde que os pais sejam heterozigotos. Tudo bem? E isso muda um pouquinho na última questão, que ela parece, mas não é igual à terceira. Vejam, muda uma única palavrinha e vai ser a chave para responder a questão. Ó, é possível o nascimento de um filho de olhos claros a partir de pais com olhos escuros e homozigotos? Se sim, qual é a possibilidade? Vejam, os pais têm olhos escuros, então tanto o pai como a mãe vão ter o azão, tudo bem? Mas eles são agora homozigotos, não são heterozigotos mais. E o homozigoto diz que um gene vai ser semelhante ao outro. Se eu tenho um azinho do pai, um azão do pai, o segundo também vai ser um azão. Então o pai vai ter um azão, azão, e a mãe vai ter azão, azão. Compreenderam? E qual era a pergunta? Vejam, nessa questão, nem cálculo, nem tabela precisa fazer. Os pais... qual é a chance de nascer um filho de olho claro? Observem, tem alguma chance? Olho claro seria a junção de um azinho com azinho. É possível isso? Não. Todos os filhos aqui, todos, sem exceção, vão ser azão, azão. Todos terão olho escuro. Então, no caso, não há possibilidade de filhos de olhos claros. Vejam, mudou uma palavrinha só. Na questão anterior era heterozigoto, era possível. Agora homozigoto, não é possível mais. Então aqui, 0% de chance de ter filhos de olhos claros, tá? Então com isso, finalizamos as questões da última aula. São exatamente as mesmas questões da aula anterior. Tudo bem, gente? Então agora a proposta é que vocês observem direitinho, tá? Copiem no caderno, vão treinando, tá? Na próxima aula, a gente vai mudar um pouquinho o assunto, mantendo o mesmo esquema. A estrutura da lei de Mendel é importante agora por algumas aulas, tá? Para compreender outros conceitos. Mas, acabou essa aula aqui, clique no link do vídeo, tá? E faça a atividade de hoje. Tudo bem, gente? Então, por hoje é só. Tenha uma boa semana e até a próxima.